excelente terça-feira para você que se liga aqui no Sportnet e também no YouTube da Central do Timão. Eu sou o Leonardo Rodrigues, estou diretamente da Neoquímica Arena com meu parceiro Matheus Fernandes para atualizar você, torcedor corintiano, das últimas informações. É isso aí, Leozão. Isso porque a FPF já definiu as datas e o Corinthians conheceu detalhes sobre a semifinal contra o São Paulo do Paulistão Feminino. O Cruzeiro também está demonstrando interesse em contratar a ex-atacante cria do terrão do Corinthians. Também o camisa 10 do Corinthians atualmente, Memphis, se classificou junto à Holanda para a Copa do Mundo e presidente do Conselho Deliberativo e o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, e Romeu Tuma Júnior falaram sobre o famoso caso aí dos possíveis desvios de materiais esportivos da Nike. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Turututu! Leozão, é isso aí. A FPF definiu as datas e o Corinthians conheceu os detalhes da semifinal do Campeonato Paulista Feminino que será disputado contra o São Paulo. O Corinthians foi o primeiro na tabela geral, após vencer a Realidade Jovem, conseguiu ali a melhor campanha, o melhor desempenho, a melhor defesa, o melhor ataque, o melhor tudo o Corinthians foi, Léo. E o São Paulo, de lei. E o São Paulo ficou apenas na 4ª colocação. E o primeiro jogo será nesse sábado já, Léo, dia 22, às 11 horas da manhã, ainda sem local definido. Pode ser que seja difícil, em Cotia, enfim. Tem uma variedade de locais aí. E também, dia 4 de dezembro, vai ser a volta, né, às 9h30. Certo é que não vai ser na Fazendinha, mas também ainda não tem local definido. Ficou bom as datas, né, Léo? Melhorou. Melhorou as datas, né? O técnico Piscinato que havia questionado aí na última coletiva, que, se deixar pro dia 3, ficar em cima, porque dia 2 tem atletas retornando às suas seleções, então acho que ficou bom assim, ficou bom pra todo mundo. O que me pega ainda é essa questão de não ter o local definido, né? Tanto da questão do São Paulo nesse primeiro jogo, pra quem não sabe, o Morumbi também tá interditado, entre aspas, porque tá tendo show lá, então nem a equipe profissional do São Paulo masculina pode jogar lá. Sim. Então provavelmente vai ser em Cotia, ou não sabe se vai ser em Cotia, então essa indefinição ainda me pega um pouco. A expectativa do jogo de volta é que aconteça aqui na Neoquímica Arena, porém eu acho que será difícil isso acontecer, então pode ser que o Corinthians jogue no Pacaembu ou em Osasco, e aí complica, né, porque as jogadoras têm essa questão da fiel torcida se fazer presente, tem a questão de gramado também, mas a gente torce pra que ocorra aqui o jogo de volta. Que fique claro, né, a expectativa no sentido de vontade, né? Sim. A expectativa é que, na verdade, que fica até o momento, é que o local seja definido o mais rápido possível. A nossa vontade é que acontecesse na Neoquímica Arena, mas ainda não sabemos qual será o local, nem o Corinthians deve saber qual vai ser o local, vai tudo ser definido. Sabe, o Corinthians não Exatamente, vai ser ainda vai ser definido, mas é o que o Léo falou, que aconteça tudo da melhor forma pra que a fiel torcida possa se fazer presente e assista mais uma classificação da equipe feminina. É isso. E vamos pra próxima notícia, hein? Que continua sendo coisa boa. Leozão, nosso querido amigo e jornalista Pedro Ramiro trouxe uma informação de que o Cruzeiro tá interessado em contratar o Pedrinho. Lembra? O Pedro que surgiu muito novo ainda no Corinthians, já jogando no profissional. Atualmente ele tá no Zenit, ele foi vendido ao Zenit pelo Corinthians, né? E teve até recentemente uma polêmica. O Corinthians venceu... Vendeu, desculpa, os 30% dos direitos econômicos, não vendeu, ficou... Não comunicou ninguém. Ficou uma coisa meio nebulosa ali, mas fato é de que o Zenit quer vender o atacante apenas por 30 milhões de euros. Algo em torno disso ou mais, né? Teve até, agora, recentemente, uma proposta do Al Ittihad, chegou a oferecer 35 milhões de euros, mas a negociação acabou não avançando. Agora o Cruzeiro tem interesse. É difícil, hein, Léo? É difícil fechar essa negociação, porque é um valor muito alto para um clube brasileiro, né? Bom, os valores realmente assustam, né, Mate? Principalmente se o Corinthians pensar em negociar com o Zenit e o Pedrinho, né? Se fosse para o Corinthians negociar. O Cruzeiro talvez nem tanto, porque continua sendo uma SAF, tinha a SAF do Ronaldo, passou para o Pedrinho, né? Então os caras têm dinheiro para investir. Sim. Mas agora falando do Pedrinho dentro de campo, é um jogador que tem muita qualidade também, tem muito futuro pela frente. E vamos ver, né? Se vai dar certo pro Cruzeiro. Isso daí, quem ganha o Corinthians também por ser o clube formador, ganha uma fatia. Então isso é interessante também para o Corinthians. Só não vai ganhar mais porque os 30% que o Corinthians tinha, vendeu, né? E repassou para o empresário para quitar uma dívida, né? Lembrando que não foi dito por ninguém isso daí, né? A imprensa teve que descobrir depois como as coisas são no Corinthians, né? Exatamente, como o Léo disse, esse 30% que o Corinthians tinha foi repassado ao empresário Fernando Garcia para o Corinthians conseguir quitar uma dívida com ele, né? Foi feito ainda na gestão do Augusto Melo, mas como o próprio Léo disse, não foi nada divulgado, ficou público, se tornou público pela imprensa um tempo depois. Então vamos ver o que vai acontecer. Fato é que é um valor muito alto para qualquer clube brasileiro, 30 milhões de euros. Exatamente. É muito dinheiro.
É isso, Leozão. Agora vamos falar sobre data FIFA, sobre eliminatórias da Copa do Mundo. Isso porque o camisa 10 do Corinthians, Memphis Depay, conseguiu se classificar junto à Holanda para a Copa do Mundo. Cravou a sua classificação. Não teve atuação muito que chamasse atenção, foi uma atuação discreta, mas conseguiu chegar à Copa do Mundo, que é o objetivo final, que mais importa, né, Léo? Exatamente. O Memphis que não fez literalmente nada no jogo de ontem, mas a Holanda se classificou. É claro que o Memphis tem a sua importância, é o maior artilheiro da seleção holandesa, está entre um dos maiores assistentes também, então assim, ele tem a sua participação, né, ajudou a Holanda a construir essa fase de grupo que a Holanda fez, Sim, né, sim. conseguir essas eliminatórias aí para a Copa e agora confirmando a sua classificação. Então o nosso Holanda vai voltar feliz, né? A gente espera que ele volte no gás, né? Exatamente. Tem clássico, hein? Exatamente. Ele recebeu apenas 6,9 de nota no SofaScore, não chegou nem a 7, né? Então é uma nota bem baixa mesmo. Foi uma atuação discreta, mas é o que o Léo falou. Que ele volte feliz, volte com aquele sentimento de missão cumprida, porque ainda tem campeonato, tem coisa pra rolar aqui no Brasil, coisa pra rolar aqui com o Corinthians. E agora, já na quinta-feira, depois de amanhã, tem um jogo super importante contra o São Paulo. Briga pela parte de cima da tabela ali, quem sabe uma vaga na pré-Libertadores. Então que o nosso holandês volte feliz e com sede de marcar gol e fazer o Corinthians vencer. É isso. Leozão, tá muito em voga, tá muito na mídia sobre a questão dos desvios materiais esportivos do Corinthians, né? Nós trouxemos ontem aqui no Jornal da Central, inclusive se você não assistiu, retorne lá pra você entender um pouquinho melhor, que o Corinthians teve uma partida em setembro contra o Fluminense, onde teve que jogar com um uniforme alternativo, porque não tinha todas as camisetas brancas, essa daqui, igual a minha, pra entrar em campo contra a equipe do Fluminense, então teve que de última hora ali alterar muitas coisas, né? E foi feita uma auditoria, isso se tornou público porque foi feita uma auditoria, né, que foi comandada pelo Marcelo Munhoz, e, ali ele teve até um entreveiro ali com o vice-presidente, o Armando Mendonça, que enviou uma notificação extrajudicial pra ele, então tá sendo desenrolado vários cenários ali dentro do Corinthians, mas o Corinthians, por meio de 2 notas oficiais, confirmou o andamento dos relatórios, né, da auditoria interna e sobre esse controle dos materiais esportivos. O presidente Osmar Stabile, Léo, falou que a auditoria ocorreu entre setembro e outubro de 2025, né, o que nós já sabíamos, e abrangeu todo o fluxo de materiais esportivos, né, e que o relatório foi entregue ao Conselho Deliberativo. Se foi entregue ao Conselho Deliberativo, chegou no presidente Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. Ele também confirmou o recebimento, explicou que o documento foi encaminhado à Comissão de Justiça, que conduzirá a apuração com acompanhamento da Comissão de Ética e Disciplina. Então, as outras 3 funções ali, os outros 3 cargos, vamos dizer, também estão sendo ativados, né? A justiça, a ética e a disciplina, né? E precisa ouvir todas as partes, obviamente, como isso sempre é feito. Mas, Léo, eu quero tornar até o que eu falei ontem. É uma situação chata, mais uma vez, que fica incomodando os bastidores do Corinthians, né? Exatamente, né? E aí a gente fica feliz porque a gente vê que as coisas estão fluindo, Sim, né? fato. O pessoal vai descobrindo as coisas ali no Parque São Jorge, vai levando adiante pra tentar resolver. Só que, cara, é chato ficar vindo aqui falar sobre isso, como uma temporada toda a gente já vem batendo na tecla sobre essas outras situações. Então, assim, é o que eu falei. O que dá pra gente se apegar é que as pessoas estão fazendo por onde pra tentar descobrir. O próprio Corinthians divulgou uma nota ontem que, na minha opinião, foi uma nota mais pra dizer que se posicionou do que uma outra coisa, do que um outro esclarecimento, mas aí fica, é uma opinião minha, não sei a sua, não sei de quem tá assistindo. Mas é isso, a gente vê que o pessoal tá correndo atrás aí pra tentar fazer com que o Corinthians volte aí a ser o que era antes e acabe de uma vez, porque assim como os torcedores, eu também já tô por aqui. Tá todo mundo meio que de saco cheio, né, Léo? Todo mundo quer que o Corinthians se reduza a futebol, né? Política sempre vai existir, sempre vai ter. Sim. Mas quando a política sobrepõe o que é o futebol, acaba acontecendo o que tá acontecendo agora no Corinthians. Então é muito ruim pra todo mundo. E me ajuda aí, Corinthians. É isso, família. Essas foram as informações do time do povo, diretamente aqui da Neoquímica Arena. Amanhã estaremos de volta para falar de muita coisa boa. Ou não? Vai ter trem fantasma. Léo, sempre esperamos de tudo, né? Não Coisa tem boa, jeito, né? trem fantasma, não tem como. No meio Isso da é o coisa boa Corinthians. sempre tem uma noticiazinha ali que vai ser aquele aperto no calo, mas é isso. Tamo junto, meu parceiro Mateuzinho, e amanhã estaremos de volta. Leozão, tamo junto, te agradeço, assim como agradeço todos os nossos parceiros, que são Coworking Fiel, Hub Fiel, Tour Raízes Alvinegras, Tour Casa do Povo, Camarote Galeria SCCP, Camarote Fiel Torcedor, Corinthians Loja Oficial, Corinthians Delivery e a Boa Viagem Brasil. É Leozão, isso, tamo junto tamo mais junto uma e no vez, meu 3, parceiro. hein? 1, 2, 3 e... Vai, Corinthians!